Jesus ele fala em Marcos, capítulo 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. A Bíblia Sagrada é a palavra do Deus vivo, verdadeira e fiéis. São as palavras de Deus, conforme fala no livro de Apocalipse, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos da fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. A Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. A Bíblia fala, no livro de João, no capítulo de número 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. No mesmo livro de João, no capítulo 8, diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus e as pratica. Em João 5, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O apóstolo Paulo, ele fala que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, repreender, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bem-aventurado todo aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Jesus fala que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva sairá de dentro do seu ventre. O Pai procura pelos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No Evangelho, o homem encontra a base da vida, é o pilar de sua vida, porque este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus declara, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Jesus, ele diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida
pelo seu irmão. A Bíblia fala na carta de Pedro que o justo morreu pelos ímpios. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A Bíblia fala que o Filho de Deus não veio para os justos, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. A Bíblia fala na carta de Hebreus que sem arrependimento não há remissão de pecados. Aquele que confessa os pecados e deixa, alcançará misericórdia. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O apóstolo João, na primeira carta, ele diz, no capítulo 1, versículo 9, que se confessar os vossos pecados e as vossas culpas, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Porque se dissermos que nós não temos pecado, mentimos-nos e a verdade não está em nós. A Bíblia diz, reconheça o Senhor. Na carta de Tiago, diz, chorai e pranteai, limpai as mãos, ó pecadores, e vós de duplo ânimo, porque debaixo dos céus em nenhum outro nome há salvação, dado aos homens pelos quais devamos ser salvos. A Bíblia diz que em Jesus é manifesta a justiça de Deus. Ele é quem pode justificar o homem das suas culpas e dos seus pecados. Ele falou para a mulher pecadora, vai e não peques mais, os teus pecados estão perdoados. A Bíblia diz que da mesma maneira que o Pai tem poder, também deu ao Filho todo o poder. A Bíblia diz que ele dá toda a autoridade, porque no nome de Jesus os demônios se sujeitam. No nome de Jesus é pregado arrependimento para que o homem receba a remissão dos seus pecados, porque a purificação é na consciência e também no coração, para que o homem sirva a Deus com uma consciência pura, porque o pecado que está contaminado no homem, e o homem contaminado no pecado, a consciência dele está contaminada. E a Bíblia diz na carta de Timóteo, para que sirvamos a Deus com uma consciência pura, porque quando trouxeram a mulher que foi apanhada no seu próprio ato, adulterando, os religiosos disseram, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada até a morte. Jesus fala, qual de vós, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Eles foram acusados pela consciência, porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mateus capítulo 7 diz, tira primeiro a trave do teu olho, para que você vá e avise ao teu irmão acerca do argueiro que está no olho dele. A Bíblia diz, circuncidai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
da obrigatoriedade que a lei impõe ao homem, mas a circuncisão do Espírito de Deus operando na vida do homem. Por isso que diz lá no livro de Salmos, quando Davi orou a Deus, foi que ele fala: cria em mim um coração voluntário, renova em mim um espírito reto. Foi que o temor de Deus leva o homem a afastar-se do mal, a fugir da aparência do mal. O temor a Deus faz com que o homem odeie o mal. Foi que não dá para consentir, não dá para apoiar a questão do pecado que a sociedade vem praticando há séculos. A Bíblia fala que o pecado gera a morte na consumação dele. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Foi Cristo Jesus. Jesus fala no Evangelho de João que aqueles que creem em mim, creram em mim, mas naquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. Falou Jesus. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho que está no seio do Pai, este o revelou. E assim, o Evangelho, que é as boas novas de salvação, Jesus fala: credes no Evangelho. O profeta Isaías fala: quem deu crédito à nossa pregação? Jesus falou que aqueles que vos ouvem a voz, a mim me ouvem. O apóstolo Paulo diz na carta de Romanos que por toda a terra saíram a voz deles. A Bíblia diz em Atos, capítulo 1, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia fala que nós e o Espírito Santo somos suas testemunhas, porque Deus só dá o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Em João capítulo 10, Jesus diz que todos quantos vieram antes de mim são ladrões e mercenários. Ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não permanecerá em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus fala na sua palavra que aqueles que vê o Filho, vê o Pai. O Evangelho mostra a divindade da pessoa de Jesus, sendo Ele o autor e o consumador da fé, o autor da vida. Foi quem João diz, no capítulo 1, que Ele ilumina todo homem que vê o mundo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o versículo anterior, o versículo 31 diz: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer na palavra, porque diz a carta de João que aquele que persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Jesus fala em João 15: sem mim nada podeis fazer. A Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 27, que o homem não pode fazer nada se do céu não lhe for dado. A graça salvadora de Deus se há manifestado
a todos os homens, trazendo salvação, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Jesus pisou o lagar sozinho. A Bíblia diz que Ele cumpriu todas as coisas. O fim da lei é Cristo. A Bíblia fala que quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas o crer eleva o homem à obediência, porque a maioria honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala que todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados, para os abomináveis. Tem aparência que é santidade, tem aparência que é pureza, tem aparência que é justo, tem aparência que é homem de Deus, servo de Deus, crente, pastor, obreiro. Mas a Bíblia fala, chegam a confessar que conhecem a Deus, mas negam com as obras. Confessar ao Senhor. Jesus fala a importância daquele que confessa Ele diante dos homens. Na carta de Coríntios fala que a nossa vida é como uma carta aberta. Não se pode esconder nada de Deus. Não se pode esconder nada atrás da cortina ou debaixo do tapete, porque diz a palavra de Deus que toda criatura está nu e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aquele que planta na carne, da sua carne, ceifará a corrupção. As obras da carne levam o homem à inclinação à carne, o desejo, o apetite, porque a carne, ela cobiça contra o espírito. E assim, estes membros que guerreiam dentro do homem, o espírito e a carne, porque a carne, ela quer se satisfazer com as coisas da carne. Quer ver exemplo? A pessoa que é viciada na maconha, se ela não acordar e não fumar, não dar o primeiro trago, ela não sossega. Se ela não tomar a primeira pinga, a primeira cerveja, ela não vai se satisfazer. Porque enquanto a pessoa não alimenta o vício que ela possui, ela fica na abstinência. Enquanto ela não pratica o ato mal, pecaminoso, ela não tem paz. Mas a Bíblia fala que aqueles que andam na luz são guiados por Jesus, porque Jesus vai adiante dele. E por mais que a carne queira, almejar ou inclinar, ele é regido pelo Espírito da verdade, porque o Espírito diz, convencendo ele que aquilo é pecado, que aquilo vai levá-lo à destruição. A palavra é clara. A palavra de Deus leva o homem à compreensão de como ele deve viver na terra. E a Bíblia fala, buscai entender
qual seja a vontade do Senhor. E a inclinação da carne é morte, ela é inimizade contra a lei de Deus. Os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. A Bíblia fala que aquele que é nascido da carne é carne. A Bíblia fala na carta em que eu li que as pessoas que confessam, reconhecem a Deus, para elas as coisas puras não é pura. O engano. E o engano começa quando a pessoa ela deixa a Deus para viver na própria ilusão, no achismo da vida, contaminada, e ela vive como os infiéis. A Bíblia fala nesta carta em que Paulo escreve a Tito, dizendo: porque há muitos enganadores, há muitos falsos, há muitos desordenados. Na carta de Romanos, o apóstolo Paulo diz: notifiqueis aqueles que promovem dissensão, invejas. Notifique-se, porque quando Jesus responde aos discípulos acerca do fim do mundo, Jesus fala a eles: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelai-vos, porque nos últimos tempos o número dos falsos pastores, falsos profetas, tem aumentado. A ganância do homem, a avareza, a vil concupiscência, a abstinência, e o homem cometendo todo tipo de pecado, casa homem com homem, casa mulher com mulher, trai, fuma, bebe, e está vivendo na idolatria deste mundo, idolatrando homens, prestando culto a Satanás. E o engano está dentro da pessoa que não quer reconhecer depois que escuta a palavra de Deus. Jesus falou no Evangelho de Mateus que nenhum outro sinal seria dado, senão o sinal do profeta Jonas. E o que mais precisa ser feito? Porque Jesus veio acender fogo na terra. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Jesus, ele falou que seria perseguido e foi, seria odiado e foi. Mas o problema não está em Jesus, não está nos pregadores que Deus envia. A pessoa que não quer reconhecer as misérias as quais ela está vivendo, a pessoa que não quer reconhecer que ela está afundada no pecado, na prática do pecado, porque a homossexualidade é pecado, lesbianismo é pecado, beber é
Bíblia diz: trair é pecado, idolatrar é pecado, avareza é pecado. A Bíblia diz: feitiçaria é pecado. A Bíblia fala: roubar é pecado. Mas quando você liga a televisão, tá lá as emissoras disputando para ganhar audiência, enquanto eles estão exaltando ao diabo. Porque Jesus fala: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Por quê? Que não mostra que Jesus está salvando a prostituta, o traficante, o bêbado, o drogado. Porque isso não dá lucro ao homem. Falar a verdade não traz benefício. Falar a verdade resulta na perseguição, cadeia, ser morto. Mas a Bíblia fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E assim, por não examinar a palavra de Deus, muita gente ainda vive no engano, porque acredita que ter religião já é suficiente. Acredita que pagar dízimo já é suficiente. Acredita por fazer sinal da cruz depois de sair de casa ao trabalho, ou em retorno do trabalho para casa, já é suficiente. Acender vela, rezar Ave Maria, a pessoa acredita que isso já é suficiente. E a igreja, todo santo dia, a Bíblia fala que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem andava em trevas não andará mais em trevas. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Viver com Jesus é sinônimo de ser perseguido, porque nós estamos vivendo em um país que diz ser laico, mas não é laico o Estado, porque a desigualdade é grande. Mas Jesus fala que aos finais dos dias haveria traição, a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. A pessoa não conhece o amor de Deus, porque quando fala a verdade a ela fala: Deus é amor. Deus é amor, por isso que ele fala: arrependa dos seus pecados, senão você vai para o inferno, fumando maconha, bebendo cachaça, tragando esta fumaça do diabo. Arrependa dos seus pecados, porque a novela da Globo vai te perverter. Futebol vai te levar ao inferno. Arrepender-vos é a mensagem do Evangelho. E ela não vai mudar para agradar brasileiro, nem europeu, a preto, nem branco, nem a grego, nem a troiano. Ou homem se enquadra ao Evangelho, ou não tem céu. O que resta a ele é juízo de Deus, porque Deus julgará cada um segundo as obras. Eu era católico, eu era evangélico, eu era espírita. A Bíblia diz que naquele dia Deus abrirá os livros e o livro da vida será aberto. Teu nome não tiver escrito, sabe o que vai acontecer? Lago de fogo e enxofre será lançado. A primeira morte já é dolorosa, a segunda é pior, porque o corpo e a alma jogados vivos no lago de fogo e enxofre. E Paulo diz na carta de Tessalonicenses: longe da face do Senhor. Quando a pessoa entra em um estado de solidão, vem angústia, vem tristeza,
Ela não quer saber de mais nada, senão em morrer, porque ela pensa que a morte será a solução ao problema dela. Quando a pessoa está em profunda angústia, dinheiro não resolve, remédio não resolve, conversa com alguém não resolve. Se Deus não usar de misericórdia e não dar a ela a palavra que ela possa ouvir e confortar a sua alma, o seu coração, então ela permanecerá naquele estado até a morte. Só que depois que a pessoa for lançada no lago de fogo e enxofre, não tem mais esperança. A pessoa vai ter consciência, porque o rico no inferno, ele lembrou da família na terra. Enquanto estava vivo, ele estava gastando a vida, aproveitando a vida, ostentando. Tinha dinheiro, vivia no bom e no melhor. Ele tinha aquilo que precisava. Enquanto Lázaro, somente males. Mas a morte chegou. Como chega para qualquer pessoa, porque o rico morre, o pobre também morre. Mas o que acontece depois da morte? Porque o Espiritismo fala que você vai reencarnar. O catolicismo fala que você vai para o purgatório. Mas o que falou Jesus? Porque o que tem valor e o que é verdade foi o que Jesus falou. Porque o que o Papa fala não passa de mentira. O que o Chico Xavier falou um dia não passa de mentira. Mas o que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás tem validade para toda a eternidade, para todo sempre, porque a Bíblia fala em Salmos que a palavra de Deus permanecerá eternamente. Jesus falou que lá no inferno o rico clamava por misericórdia. Quando o mendigo ele pede ajuda a alguém que o esnoba, ele tenta lá com a outra pessoa até ele ter resultado. Mas quando ele pede um, pede outro e ninguém estende as mãos, ele imagina tantas coisas. Ele se sente inútil, ele se sente desprezível. Mas o rico lá no inferno, ele lembrou: Abraão, manda Lázaro molhar na ponta do dedo um pouco de água para refrescar minha língua. Mas quando ele estava vivo, Lázaro estava na mesa dele, desejando comer as migalhas. Lázaro não queria o prato cheio. Lázaro não queria uma cama confortável. Ele apenas queria saciar a fome. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer ouvir Deus falar com você? Abra a Bíblia. Mas se você quer ouvir o diabo falar com você, liga a televisão, vai assistir futebol, vai assistir novela, vai ouvir funk. Quer ouvir o diabo falar com você, vai assistir esses endemoniados que estão aí na rede social, pregando mentira, influenciando a geração de hoje a viver no pecado, na desobediência a Deus. Mas vai ter um resultado muito caro, porque a desobediência é resultado de condenação, maldição. E o rico queria ajuda, o rico queria socorro.
Mas quando estava vivo, ele andou no melhor carro, ele viveu na melhor casa. Enquanto estava vivo, ele só pensou nele e nasceu vendo. Nem na família ele pensava. Porque quando lemos lá em Lucas, capítulo 16, a expressão da palavra na qual fala Jesus, é que ele fala: eu tenho 5 irmãos e um pai, manda Lázaro ir lá ter com eles, e assim eles se arrependerão para não vir para este mesmo lugar de tormento. A pessoa pensa que o inferno é aqui na terra, mas aqui você está debaixo de uma sombra fresca. Você toma água a hora que você tem vontade, você compra o que você tem vontade, você anda para lá, para cá, trabalha, você faz muitas coisas. Mas no inferno, o sofrimento é individual. Você vai ouvir as pessoas clamar: me ajuda, meu Deus, me ajuda. Mas a maior dor, o maior clamor é o do inferno. Zeca Pagodinho fala que não quer ir para o céu porque quer ir para o inferno, acreditando que no inferno vai ter cerveja, acreditando que no inferno vai ter tambor, vai ter pagode. Zeca Pagodinho está enganado, como muita gente. Crede no Evangelho, porque conhecer a Deus não é apenas o homem ir a uma igreja, não é apenas o homem ler a palavra, porque ainda que passamos a eternidade com Deus, jamais nós o conheceremos. Mas a Bíblia diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, porque Deus é grande, Deus é o Todo-Poderoso. A vida nossa é que é curta. Ao tempo determinado de Deus para nós, aproveitemos para servir a Ele, para honrar a Ele, porque depois que morrer, você não leva dinheiro, não leva roupa, não leva carro, não leva bicicleta, não leva fama, não leva diploma. Depois da morte, o teu pai não vai junto com você, o teu marido não vai junto de você, o teu orgulho. A Bíblia diz: o que aproveita-se o homem ganhar o mundo inteiro, porque é o que o homem vai dar pelo resgate da sua alma. A Bíblia fala que no dia da ira de Deus, a prata e o ouro não vai ter valor. Hoje é o bem mais cobiçado dentre os homens, o dinheiro. Por causa do dinheiro, você vê uma facção contra outra. Por causa do dinheiro, você vê guerras pelo mundo inteiro. Por causa do dinheiro, estão matando, estão traindo, estão sendo capazes do mal a qualquer preço. A Bíblia diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, fala o apóstolo Paulo. Mas como é que a pessoa imitará Cristo se ela não conhece a Cristo? Como é que eu vou falar de você para alguém se eu não te conheço? Como é que eu vou anunciar ao próximo a respeito de você se eu não te conheço? Para eu falar de alguém, eu tenho que conhecer, tenho que ter intimidade, eu tenho que ter comunhão. A Bíblia fala no Evangelho de João: se fizerdes tudo o que eu vos mando, sereis meus amigos. Ser amigo de Deus é o que o apóstolo Tiago diz, porque se o homem for amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Eu prefiro viver mendigando do que viver
na regalia, sem ter amizade de Deus. Eu prefiro viver restando os dias de minha vida sozinho na solidão do que ter tudo em minha volta sem a amizade de Deus. Porque ainda que Ló falou para Abraão que os pastores de Ló e Abraão brigavam, porque o rebanho multiplicou, Abraão falou para Ló: se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei à esquerda. Ló ergueu os olhos e ele viu as terras da campina. Tinha pastos verdejantes, tinha água. E Ló falou: é para lá que eu vou. Abraão fala: então eu irei em contrário. Abraão foi para o lado do deserto. Abraão foi para o lado aonde não tinha água, aonde não tinha sombra. Mas ele foi porque Deus falou: sai do meio da sua parentela, vai até que eu te mostrar. Abraão saiu da meio da parentela porque Deus falou para ele, e Deus falou: dirige-te até que eu te mostrar. Ele foi aonde Deus o mandou, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ser tu perfeito e ande na minha presença. Andar com Jesus significa amizade com Deus. Temer a Deus significa aborrecer o mal. Andar no temor e tremor na presença de Deus significa o homem aborrecer a própria vida. Porque ser discípulo de Jesus é muito além do que se fala por aí afora. Você passa a vida toda examinando a palavra, e Deus todos os dias te ensina. Deus abençoe, irmão. O modo de como se deve andar com integridade, com sinceridade em sua presença. Então Paulo diz: confessam que conhece a Deus. Conhecer a Deus está em dedicar, ter comprometimento com Deus. Leva você a afastar de muitas coisas. Porque se eu ver que trabalho está me atrapalhando em ter comunhão com Deus, trabalho deixa para depois. Se a família está impedindo de você servir a Deus, deixa a família para lá. Sirva Jesus. Se teus colegas não querem saber de Jesus, vai você. Ande com Jesus. Porque se você tomar cada dia a tua cruz e seguir Jesus, você está vivendo em temor a Deus, em buscar a presença de Deus. Mas você vai enfrentar muita dificuldade. Mas não tenha receio, porque Jesus fala em Mateus 28, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está às portas, Ele está voltando. E a Bíblia fala: cedo vem e o meu galardão está comigo. Vem aqui. Se você não confessou Jesus ainda, com teus lábios, eu orarei por você. E Deus, na sua infinita misericórdia, para escrever teu nome no livro da vida. Você que está desviado do Evangelho e quer retornar hoje, pode vir, não tenha vergonha. Jesus, ele fala que aquele que me recebe, recebe meu Pai que me enviou. Amém?
casa.